Fala galera, hoje nós viemos com um vídeo novo, porque... Novo de novo, nós temos um vídeo desse, mas que agora está um pouquinho ultrapassado e estava muito longo e um pouco enrolado, né? Esse aqui vai ser mais direto para quem quiser saber como ser médico nos Estados Unidos. O que você tem que... Isso de fato vai ser uma visão geral do processo, né? Que a gente vai falar aqui. E no final do vídeo vai ter um anúncio muito especial, então assiste até o final aí. Antes da gente começar, não se esquece, né? A gente vai pedir de novo para você deixar o gostei aí embaixo e se inscrever no canal. E compartilhar com quem você acha que pode se interessar com isso. Muito bem, amor. Então vamos lá. Então antes de mais nada, nós vamos falar dos requerimentos, né? O que você precisa ter para você poder fazer o processo do USMLE, né? E ser médico nos Estados Unidos. Então, a primeira coisa é que você tem que saber se a sua faculdade é reconhecida, de forma geral, aqui nos Estados Unidos. Eles reconhecem a sua formação, né? No momento, e do jeito que a gente fez, você precisa ter a sua faculdade reconhecida no Diretório Mundial das Escolas Médicas, não é isso? E a gente vai deixar o site aqui embaixo, viu? Então, o que você tem que fazer é entrar no site, a gente clica, entra no site, coloca o nome da sua escola de medicina, vê se sua escola tá lá. Aí quando você achar a sua escola de medicina lá, vai ter uma abinha que se chama Sponsor Note. E nessa abinha da Sponsor Note você vai... A maioria das escolas já tem lá, o SFMG reconhece essa escola e aluno dessa escola pode fazer o USMLE, né? Exatamente. E aí a grande coisa, assim, do momento é porque essa regra vai mudar. Teoricamente ele vai mudar em 23, por conta aí todos dos atrasos que o Covid está trazendo. Vai mudar em 2024, que aí você vai ter que ser reconhecido por um outro órgão, que é... Deixa eu ver aqui. Eu não decorei. Em 2024, isso ainda está mudando com frequência, né? Mas hoje, né, atualização recente, em 2024, a sua escola de medicina precisará ser reconhecida, acreditada por uma organização brasileira que reconhece as escolas de medicina, chamado de SAEM, que é o Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, né? Se ela for reconhecida no SAEM, aí sim ela pode ser reconhecida internacionalmente. E por enquanto não tem tantas escolas de medicina que estão no SAEM, mas mesmo que sua escola não seja reconhecida ainda, tanto em qualquer um dos dois, você pode correr atrás disso, você pode entrar em contato lá com a diretoria da sua escola e tal, tem várias pessoas que... Se sua escola é reconhecida é porque alguém já fez isso, entendeu? Se não é ainda, você pode ser o primeiro. Não espere partir da sua escola de medicina, porque nada disso vai acontecer se você não for lá e fizer, entendeu? Tem um seguidor nosso aqui... Proatividade é uma das principais coisas, né? Tem um seguidor nosso tem um seguidor nosso aqui no canal que é o Iveson Farias. Ele ganhou um dos sorteios nossos e ele acompanha a gente no Instagram. Recentemente, assim, uns meses atrás, ele me disse que ele correu atrás disso e ele me mandou uma mensagem pra dizer assim: Natália, se alguém te perguntar, avisa que não é a última coisa do mundo, assim, não é super difícil. Só depende que você corra atrás. Você precisa entrar no site do SFMG, procura lá a parte que fala sobre acreditação de escolas, tem um formulário, você vai imprimir, levar na sua faculdade e dali vai no site do SAEM e procura informações. É uma questão de procurar mesmo o que você tem que fazer no site do SFMG e no site da SAEM. Ele fez porque ele achou que ia ser para 2023 e já tá tudo certo, já conseguiu. E outro requerimento é que para você iniciar o processo, você precisa ter completado pelo menos 2 anos de medicina, né? Se você entrou agora, você ainda não pode dar início ao processo. Eu vou deixar 2 sites aqui na descrição, que é o site do SFMG, que é o diretório que organiza todas as aplicações de todos os candidatos internacionais, né? E a gente entra aí. Então, quase tudo que você for resolver em relação a esse processo vai ser nesse site. E o site do USMLE que também tem muita informação. E como que é o processo então? Você fechou os requerimentos, você faz sua inscrição no SFMG e agora vão vir algumas provas, né? Que são os steps. Então vamos começar pelo Step 1. Como é que é o Step 1? Então, o Step 1 é uma prova... Bom, as provas teóricas, elas são todas feitas no computador, como vocês já sabem, é um banco de questões. Então, é uma prova de 8 horas, que pode ser feita no Brasil. Exatamente, pode ser feita no Brasil. Você não faz em qualquer lugar, né, gente? Claro, você tem os centros onde você pode fazer as provas, isso daí você também pode pesquisar, mas você pode fazer no Brasil. Eu acho que é o máximo de 280 questões, 270 a 280 questões, varia um pouquinho.
e são 8 horas de prova. Então essa é a primeira prova, que a gente já tem um vídeo que vocês podem clicar, acho que é aqui, falando que vai mudar também, né, pro Pass or Fail. E só pra vocês terem uma noção, são 270 a 80 questões divididas em 7 blocos, e você tem mais ou menos aí 1 minuto e meio por questão. Eles fazem de forma que você tem em média 1 minuto e meio por questão. A prova é bem difícil. O Step 1 são matérias básicas, né? Então entre patologia, farmacologia, bioquímica, microbiologia, e nos detalhes. Todos os detalhes. Tipo, na bioquímica você precisa saber um mapa metabólico tintim por tintim, né? E todos os detalhes, e não tem tempo para pensar, né? As questões, 1 minuto e meio por questão, mal dá para você terminar de ler a questão. Tem questões enormes, né? Tem questões enormes, mas tem questões também, assim, bem curto e grosso, que ou você sabe ou você chuta qualquer coisa e passa pra frente. Não perde tempo, não. Porque não dá para perder tempo mesmo, né? Aí depois do Step 1 tem o Step 2 Clinical Knowledge, que a prova é tipo a prova do Step 1, só que agora vão entrar as matérias mais avançadas, né? Cardiologia, pneumo, por aí vai. E tem um bloco a mais, então ao invés de 8 horas de prova, são 9 horas de prova. Também você tem 1 minuto e meio por questão, mesma coisa, né? E é uma prova difícil também, assim, na Bem época difícil. Eu achava que ia ser, na minha cabeça ia ser muito mais fácil que o Step 1, e não é muito mais fácil, é uma prova completamente diferente do Step 1, cai ainda muita coisa do Step 1, então assim, o ideal é que você não dê muito tempo entre uma prova e outra, para que aquelas enzimas decoradas, você ainda tenha elas assim na sua cabeça, porque cai de novo, mas é uma prova um pouco mais clínica, então os casos são mais clínicos e tudo mais. Tem gente que pergunta pra gente, né, se as provas do Brasil são mais fáceis ou mais difíceis, para ter um parâmetro assim. Na minha opinião, nós fizemos os cursos preparatórios do Brasil, para as provas de residência do Brasil. A Natália fez e passou lá no Brasil, na residência também. Então, na minha opinião, é muito mais difícil. Muito mais difícil, né? O nível de dificuldade da questão, né? As questões são mais difíceis, o conteúdo é muito maior e você tem que estar muito mais preparado, porque não dá para pensar. Exato. Então, você tem que saber, realmente saber aquilo ali. Controle de tempo, e a matéria assim inteira como se soubesse a medicina inteira na ponta da língua, né? E depois, em seguida, né, tem o Step 2 Clinical Skills, que é a prova prática. Você não precisa ter nenhum teste ou prova de proficiência no inglês, porque essa prova prática já engloba tudo isso, né? Ela avalia sua proficiência no inglês, avalia sua interação com o paciente, exame físico, um pouco de conhecimento médico também. Então, no momento, o Step 2 CS, né, Clinical Skills, está suspenso por causa do Covid, e eles estão aceitando alguns testes de proficiência, né? Tem que sempre entrar no site para ver qual que é o teste que eles estão aceitando. São coisas que mudam a todo tempo. Então, mas recentemente eles lançaram, gente, no site deles qual que eles vão aceitar aí pro próximo match, né? Para esse match que vai acontecer esse ano, e muita gente ainda não tinha feito o Step 2 CS. Então, entra no site que a gente vai deixar embaixo do SFMG. Tá lá, não tem como não estar lá, porque a informação é muito disponível, né? E é onde, especialmente esse ano e provavelmente o ano que vem, que tá tudo bem mudando o tempo inteiro, é muito importante que você salve esse site lá no seu tab de favoritos e fique entrando lá, né? Pra você ver qual é o próximo passo. Mas oficialmente a prova é o Step 2 CS, né? Depois que você faz essas 3 provas, você pega o certificado do SFMG e você vira de fato MD, que é doutor em medicina, né? Que é o principal título de médico aqui dos Estados Unidos. Que é o que os americanos ganham, tipo, o certificado deles quando eles terminam a faculdade de medicina, né? A maioria deles, a maioria deles. Mas, querendo ou não, apesar deles já serem doutores em medicina, fazendo faculdade de medicina, eles também fazem todas as provas como a gente faz. Todo esse processo inteiro eles fazem a mesma coisa. Uma coisa muito importante também são os estágios nos Estados Unidos, porque para você aplicar para os programas de residência, você precisa de cartas de recomendação. E essas cartas de recomendação, preferencialmente, precisam ser de médicos americanos, melhor ainda da especialidade que você quer, né? Idealmente. Idealmente. Para isso, você precisa passar um tempo nos Estados Unidos fazendo estágios,
que podem ser clerkships ou observerships. A gente também já tem vídeo falando sobre isso. Agora você é MD, orgulho da família, né? Você vai fazer o quê? Vai fazer seu currículo online numa plataforma também que tem lá no SFMG tudo certinho o que você tem que fazer. Você monta seu currículo lá e vai aplicar para vários programas de residência diferentes. Por exemplo, quero fazer clínica médica, vou aplicar para 200 programas de clínica médica. Alguns deles vão dar uma olhada lá no seu currículo, na sua aplicação, e vão te chamar para entrevista. Então, normalmente, no final do ano, você participa dessas entrevistas, né? E aí, depois da entrevista, mais ou menos na segunda semana de janeiro, eles abrem para que você ranqueie os programas que você entrevistou, né, da forma do que você gostou mais para o que você gostou menos. E em março, e geralmente também na segunda semana de março, é quando acontece o Match Day, que é o dia, né, que o Match, o NRMP, que é uma outra organização, manda os e-mails para todos os candidatos dizendo você deu match ou você não deu match. Que basicamente você passou ou você não passou. E aí é uma felicidade danada ou uma tristeza, né? Porque... Ou vou tentar na próxima vez. Mas pode tentar de novo, né? Você não pode refazer as provas para conseguir notas melhores ou qualquer outra coisa. Mas você pode, por exemplo, investir esse ano aí em pesquisa, em algumas coisas para melhorar o seu currículo. Eu tenho colegas que só passaram da segunda vez. Ou da terceira. Ou da terceira, e que o que eles fizeram nesse meio tempo foi, sim, colocar aí numa pesquisa muito boa, porque aí você, primeiro que isso é muito bom no seu currículo, segundo que você abre os seus contatos, né? Então, não significa que você não deu match, você nunca vai conseguir dar match. Lógico, idealmente o primeiro match é sempre melhor. Mas é mais ou menos isso. E o processo, gente, as provas, os estágios, você pode fazer quando você quiser. Mas essa timeline da aplicação do seu currículo, das entrevistas, ranking list, match, isso é mais ou menos no mesmo período todo ano. Mais uma vez, para esse ano, eu já tô escutando lá no hospital que tá tudo atrasado, que não vai seguir mais ou menos essa ordem. Então, assim, nós estamos vivendo um ano em que tudo muda. E aí, mais uma vez, a gente vai enfatizar aqui a importância de que você tenha esses sites salvos e que você sempre esteja em busca da informação mais atualizada possível. Porque a gente falou isso aqui hoje, daqui uma semana pode estar diferente. Então, assim, isso a gente está tentando fazer uma visão muito, muito, muito simplificada de algo que é imenso e que, infelizmente ou felizmente, não sei, agora está nessa mudança constante. E tem um anúncio para fazer. Agora, se você ficou até aqui... O anúncio é o seguinte: nós estamos lançando um curso sobre o USMLE que se chama Elite USMLE. E as vagas são limitadas, tá? A gente colocou um limite em 100 vagas. Parece que é muita gente, mas tem um porquê de ser 100 vagas e eu vou explicar um pouquinho. Bom, primeiramente, só interrompendo o Igor aqui, a gente veio com essa ideia porque vocês sugeriram isso no vídeo, né, acho que 2 vídeos atrás, quando o Igor fez o depoimento dele, e a gente ficou muito feliz. Vou deixar aqui em cima também. E aí, a gente ficou muito feliz e surpreso, na verdade. Então a gente conversou bastante nessas últimas semanas e a gente meio que embarcou aí de cabeça. A gente tá trabalhando nisso já tem mais ou menos desde aquele dia que o vídeo foi lançado, e vamos deixar aqui embaixo também o link do site do curso para que vocês possam entrar lá e, né, ver mais e ter mais informações e entrar em contato com a gente se você achar que você pode se beneficiar disso. Isso aí. E no site também vai ter uma lista de espera, tá? Porque não vai dar para se cadastrar imediatamente. Isso vai acontecer daqui a um mês mais ou menos. Mas na lista de espera você vai entrar na lista, né, da nossa newsletter, e todo e-mail que a gente enviar com atualizações você vai receber, inclusive quando puder se cadastrar para fazer o curso. Então nesse curso terão algumas aulas, né? Essas aulas não vão ser importantes para todo mundo, mas para outras pessoas serão extremamente importantes. Nessas aulas eu vou detalhar todos os passos do processo, então tudo sobre os steps, como fazer o cadastro em cada coisa, como cadastrar a sua faculdade se ela não for acreditada, quais os melhores materiais de estudo, quais os melhores cursos de preparação, o que é o match, né? O que é o SOAP, por exemplo. Quem não deu match ainda tem mais uma chance, que pode ser pelo SOAP, que foi como Natália conseguiu a vaga dela em neurologia, inclusive. E explicando tudo isso, o que é o Couples Match, né? Que é um match de casais, que pode ser para casal ou para amigo ou para qualquer pessoa que você queira fazer essa aplicação em conjunto, né?
E a ideia é fazer no curso, né, a gente ia dar uma explicação 100%, assim, com todos os detalhes. Porque o que a gente tenta fazer aqui no YouTube é uma informação geral, né, e algo que a gente sabe que não prende muito a atenção por mais de 10 minutos, né, então não adianta a gente ficar aqui falando, porque acaba que se perde um pouco no conteúdo. Então tem que ser um pouco mais direcionado para quem realmente tá afim, tipo, não é apenas pra quem tem a curiosidade, né? Eu tenho um amigo, gente, da academia, Vivi me assiste aqui, ela não é médica, nunca quis ser médica, mas ela assiste. Então assim, eu não posso ficar, e a gente quer fazer o canal também mais interativo, a gente quer falar da nossa vida aqui. E por isso o nome do canal é A Vontade. A Vontade, né? Exatamente. Então a gente tá tentando mudar e direcionar o foco, na verdade, pro curso. E além dessas aulas que eu falei, vai ter muito mais aulas maneiras, inclusive, depois que você der o match, vão ter aulas para te instruir, né, te guiar um pouco no começo da sua residência, que é um aperto, cara, que você não tá entendendo. Então, se essas aulas, por acaso, não forem tão interessantes para você, ainda vão ter várias outras coisas também, né, para todos os alunos, como por exemplo flashcards para o Step 1, que são flashcards gratuitos, né, que é basicamente uma compilação de vários flashcards curados por mim, os melhores flashcards que tem na internet. Tem mais de 10 mil flashcards. E esse método de estudo de flashcard é um dos melhores métodos de estudo que existe. Além disso, nós vamos mandar e-mails semanais com atualizações do processo em português, né? Tudo em português, claro, porque ajuda. Até porque se você está começando o processo agora, pode ser que o seu inglês não esteja ainda tão avançado assim, né? Vão ter lives mensais também com attendings ou residentes. Já vai ter um até de neurocirurgia, que é o Leonardo, né? Ele é residente, ele é brasileiro, residente de neurocirurgia, e vai ter uma entrevista completa, vai ser uma das primeiras entrevistas, né, que tem lá. E essa daí, nesse caso, vai ser gravada. Então, às vezes pode ser live, às vezes pode ser gravado. A live pode ser em inglês, pode ser em português, aí a gente já pode começar a treinar o inglês um pouquinho mais também. A gente vai tudo batendo papo no grupo do Telegram ou do Facebook, né? Isso aí vai ficar a critério dos alunos, o que eles preferirem. A gente vai criar o grupo aí, vai ser o grupo de Elite e o USMLE, né? E na minha opinião, isso é uma das coisas mais importantes em todo o processo. Mesmo que nada das outras coisas sirvam para você, esse grupo, né, onde uma pessoa pode apoiar a outra, pode ajudar a outra. É muito importante. Com realismo, né? Obviamente, você não pode ser tipo o cara mais otimista do mundo e achar que tudo vai dar certo, mas tem que ser realista e sem pessimismo, porque uma das coisas que a gente mais vê em vários grupos de Facebook ou grupo de WhatsApp é uma pessoa querendo pôr a outra pra baixo, cara. Isso acontece muito. E isso não ajuda nada nem ninguém. Então não ajuda ninguém. A gente tem que ser realista, e vocês sabem o quanto que a gente quer realista aqui. Tem um monte de comentário, a gente sempre responde da forma mais realista possível. Ninguém tá aqui querendo iludir outra pessoa, e eu acho que a gente já falou milhões de vezes e a gente continua falando como que é difícil e como que não tem nada assim de eu vou lá, vou fazer a prova, vou dar match. Não, é muito mais difícil que isso, é um caminhozão mesmo, mas se tem alguém investido nisso daqui, não vale a pena você ficar colocando aquela pessoa pra baixo, não, pelo contrário, a gente quer fazer com que essa pessoa realmente se anime e venha pra cá. E a gente fala, se perguntar pra gente aqui fazer neurocirurgia, tem muito residente de neurocirurgia brasileiro? Não, a gente conheceu um que é quem a gente vai convidar. Não tem muito residente de neurocirurgia, ponto. Nem brasileiro, nem americano. Precisa ter, o pessoal às vezes pergunta, precisa ter uma nota alta? Eu falo, não, você precisa ter tudo alto. Você precisa ser o melhor. Você precisa ser perfeito, praticamente. Que existe. Mas isso é ser realista, sem deixar de acreditar. Você pode, qualquer coisa pode acontecer aqui. E a gente quer dar fazer esse guia mesmo de uma forma focada para quem realmente tá querendo embarcar nisso. E todo mundo vai se ajudar de várias formas possíveis, seja com contato, seja com suporte emocional. Dá uma sair ajuda. Pra comer alguma coisa, pra tomar um chopp, fazer várias formas de suporte diferentes, né? Que nós também tivemos muitas pessoas que ajudaram a gente na época que a gente estava fazendo. E esse grupo é basicamente para isso, e é uma das coisas mais importantes na minha opinião. Serão moderados e administrados por nós, e eu garanto que vai ter uma qualidade incrível. Então agora eu queria explicar o porquê, né, desse limite aí de 100 pessoas, né? Porque se a gente tiver mais de 50 alunos, a gente possivelmente consegue vários descontos em vários cursos, como o curso do Kaplan,
KillBank do U-Word, né? Então, mas se for muito mais de 100 pessoas, fica difícil dar conta de todo mundo, né? De fazer uma coisa mais personalizada também, né? Exatamente. De dar atenção a todo mundo. Então por isso que vai ter o limite aí de 100 pessoas. E por que a gente não vai fazer aulas sobre as matérias? Porque já tem vários cursos em inglês excelentes, como o próprio curso do Kaplan mesmo, né? E não teria sentido a gente fazer um curso para competir com eles ou até um curso em português. Se você quer fazer o processo, você precisa... Tem que estudar inglês. A partir de hoje, absolutamente tudo você tem que viver em inglês para o inglês ficar muito confortável para você e o processo, consequentemente, ficar mais confortável também. Então, galera, confere o link aí embaixo, dá uma olhada lá, entra na lista de espera se tiver interesse, né? Claro. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que esse vídeo tenha ficado um pouquinho mais sucinto para as novas pessoas que estão chegando em 2020, né? E curte o vídeo, se inscreve no canal se você está chegando agora. Muito obrigado. E a gente se vê na próxima. Valeu!